Fala do capítulo 4, versículo 6, que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, o povo perece porque não prestam atenção no que Deus diz às igrejas, que somos cada um de nós. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem de hoje é salvação. O Evangelho de Cristo não faz sentido se não for pregado para salvar, curar e libertar pessoas. Se o foco do Evangelho for desviado para uma outra finalidade que não é salvação, Deus não está neste negócio. Então o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E junto com a salvação vem a cura, vem a libertação, vem as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Abra a sua Bíblia lá e coloque a sua fitinha e nós já vamos para a leitura. Tem uma passagem aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos que eu gostaria de citar e depois nós vamos para o capítulo 4 para que nós possamos entender perfeitamente o que é que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no capítulo 3, o texto diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Vai prestando muita atenção, porque aqui eu estou lendo isso aqui, depois nós vamos entender lá na frente. E Pedro, no versículo 4, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmãos, presta atenção numa coisa. Aqui Pedro e João, eles tinham o hábito de orar todos os dias neste horário. E naquele dia eles estavam subindo para o templo para a hora da oração, às 3 da tarde. O calendário daquela época era diferente do nosso hoje. Hoje as pessoas contam um dia de 24 horas, e naquela época era contado das 6 da manhã, das 6 da tarde. Era o dia completo. E eles tinham esse hábito de orar às 15 horas da tarde. O que é que o Espírito Santo nos ensina com esse texto? A igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja de oração. Se nós não formos homens e mulheres de Deus de oração e consagração, nós não vamos fazer as obras que Jesus falou que nós podemos fazer mais do que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Ele falou que nós podemos fazer maiores obras. E isso é fato porque os apóstolos fizeram isso. Por quê? Qual que era o segredo? Qual que é a diferença do Pedro, do João, de Paulo e para mim hoje? Nenhuma. O que diferencia é a vida com Deus ou não, a intimidade com Deus ou não. Quando nós somos de oração e jejum, nós temos intimidade com Deus. E tem momentos que você não vai precisar orar para que você dê a ordem e o milagre aconteça. Por quê? Porque você já tem uma vida de oração com Deus. Quando nós temos uma vida orada,
Vai ter momentos que você não vai precisar orar por alguém, por uma cura, ou para expulsar um demônio. Você vai dar ordem. E ele vai sair, ou o mal vai embora, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui o que aconteceu. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o versículo 5. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olhe a ordem que Pedro deu para aquele paralítico que estava ali pedindo uma esmola. O Pedro, quando manda ele olhar para ele, ele já ficou animado. O Pedro e João vai me dar um dinheirinho bom. Mas Pedro tinha 1 bilhão de vezes mais do que dinheiro para entregar para aquele homem, que era a fé que ele tinha no Senhor Jesus. E a palavra diz que ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor. E os demônios têm que reconhecer que nós somos autoridade sobre eles. Mas ele só vai reconhecer pelos nossos frutos que damos para Deus. O inimigo é aquele que ele está em derredor. O Pedro, ele diz que o diabo, nosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, ele está em derredor, longe, fazendo o quê? Espreitando a minha vida e a sua. Ele está de longe só observando as minhas atitudes, aquilo que eu falo, com quem eu falo, olhando os meus negócios, se são lícitos ou ilícitos, porque ninguém está vendo. Eu posso fazer alguma coisinha aqui, eu posso fazer ali por debaixo do pano, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Deus está vendo e o acusador também. Então nós precisamos vigiar, para que possamos ter intimidade com Deus e não ser envergonhado diante de muitas situações a qual nós vamos nos deparar no nome do Senhor Jesus. Aqui no 7, e tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés, tornozelos, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus no nome do Senhor Jesus. Veja que o Pedro, ele não orou, ele deu a ordem, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí você fala: pastor, mas isso aí era Pedro. Eu expliquei agora a diferença. E qualquer um de nós podemos fazer isso, queridos, desde que tenhamos vida com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por causa disso aqui, Pedro e João passaram muitos apuros, porque tem muita gente incrédula, que mesmo vendo os milagres, não crê no Senhor Jesus. Olha o capítulo 4, do versículo 1. Estando eles falando de Pedro e João, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja só como o incrédulo ao invés deles colaborar com os apóstolos, que curaram um homem que estava ali acamado, aleijado, mendigando, eles se voltaram contra Pedro e João, tentando impedir que pregasse Jesus. Ou seja, são vasos de Satanás.
O diabo ele não quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Porque quando as pessoas chegam ao conhecimento da verdade, elas são libertas. A verdade, quando chega, ela destrói as obras das trevas da vida da pessoa. E é por isso que ele faz de tudo para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. Para que elas não sejam libertas das obras do inferno de Satanás. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, não precisa ir lá, o apóstolo Paulo ele escreve que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, para quê? Para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, ele faz de tudo para manter as pessoas na cegueira espiritual. Para quê? Para que elas continuem sendo escravas deles e fazendo o que eles querem. E aí Jesus diz assim, ó, eu vim a este mundo para que tenham vida e vida com abundância. Só em Jesus as pessoas vão ter paz. No mundo é só aflição. Então o evangelho precisa ser pregado para quê? Para mostrar para as pessoas que o mundo é só engano, o mundo é só aflição, o mundo está aliado a Satanás. Quando a Bíblia cita mundo, ela está falando tudo aquilo que se opõe contra Deus. É o mundo que Satanás usa para manter as pessoas presas no laço do passarinheiro. E aqui no 3, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Veja que mesmo com todo o impedimento, o Espírito Santo usava esses homens tremendamente, e veja que a multidão viu e conheciam aquele homem que foi curado através do Pedro e do João, em nome de Jesus. E aquele testemunho levou as pessoas a crer no Senhor Jesus. E aqui o texto diz que naquele dia se converteu quase 5.000 almas. Em uma pregação de Pedro e João. Veja, irmãos, o que é a gente estar preparados para que o Espírito Santo possa nos usar para manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. E através dos testemunhos, não tem como as pessoas não querer o nosso Jesus, não querer abandonar esse mundo que não tem nada de bom para oferecer. Mas Jesus tem. Ele tem a vida eterna para todo aquele que nele crê, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Mateus 16. Glória a Deus. Mateus 16, 16. Não, pega aqui o versículo 13, o 13, pega o 13 para nós ir até o 16 então, e o 17. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas.
Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Pedro significa pedra pequena, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado aonde, queridos? E tudo que desligar na terra será desligado? Em nome do Senhor Jesus, aleluia! Ou seja, ele diz, ele deu esta autoridade. Quem deu? Jesus. Jesus, ele dá essa autoridade para mim e para você como igreja dele. A igreja não é esse salão, a igreja sou eu e você. Aqui é um templo onde nós pregamos aqui a palavra de Deus, nos unimos para pregar, ouvir a palavra, estar em comunhão com os membros do corpo de Cristo, para estarmos na mesma fé, no mesmo espírito e na mesma união. E aqui é muito claro quando Jesus ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que eu ligar está ligado, e o que eu desligar está desligado em nome do Senhor Jesus. Foi assim que Pedro usou a sua fé em nome de Jesus e falou para aquela pessoa que estava aleijada: levanta-te e anda. Ele usou o quê? A autoridade em nome de Jesus, através da sua fé, colocou aquele homem de pé. E eu e você podemos fazer do mesmo jeito em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Tremendo isso. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus. João capítulo 14. Glória a Deus. A hora que você quiser dar uns glória a Deus, pode ficar à vontade. Não é pecado dar glória a Deus, viu, irmãos? João 14, 6. Amém, amados? Pega aqui o versículo primeiro para nós ir até o 6 e o 7. Jesus falando aqui, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Esta é a vontade e a promessa que Jesus fez. Ele preparar uma igreja forte aqui na terra, porque ele falou que se ele fosse, ele ia preparar lugar. Ele já foi, e ele vai voltar. Ele vai voltar para levar todos aqueles que são fiéis e obedientes à sua palavra, em nome de Jesus. Todos que guardam seus mandamentos e continuam crendo nele, vai subir com o Senhor Jesus. Aqui, e aí no 4, mesmo vós sabendo para onde vou e conhece o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Acabou, irmãos. Se alguém está buscando ou batendo em uma porta, ou qualquer porta, que não é o Senhor Jesus, pode parar. Pode parar, dá um giro de 360 graus e se volta para Jesus imediatamente, porque esta porta que está batendo é errada. Jesus é a única porta que nos salva e que nos coloca face a face com Deus. Fora do Senhor Jesus não há salvação.
O Pedro, ele fala aqui no Atos capítulo 4, 12, que fora de Jesus não há salvação para ninguém. E realmente não há salvação para ninguém. As pessoas, pela sua ignorância e falta de conhecimento, o ignorante é o que não tem o conhecimento da verdade. Elas vão batendo em portas, mas pela misericórdia de Deus, Deus por ser amor e misericórdia, Ele dirige esta pessoa para uma porta certa. E ali, quando ele se depara com o Senhor Jesus, ali ele se encontra. Ali o Espírito Santo vai testificar com o Espírito dele que ele vai se sentir bem. Ali é o lugar onde ele deve permanecer e se alimentar da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o tenho conhecido e tenho visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Você vê o quanto as pessoas, quando elas não estão atentas ao que o Espírito Santo está falando, elas ficam voando, elas ficam sem entendimento. Filipe andava com Jesus todos os dias, e aí ele ainda fala: ué, mas me mostre o Pai, cadê? Não estou vendo. E ele não entendia que quem vê Jesus é o Pai, porque eles são duas pessoas distintas, mas de tanta santidade que eles são, se tornam uma pessoa, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Eles são três, são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas de tão santos que eles são, eles se tornam uma só Espírito, uma só pessoa, no nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Abre os olhos, Filipe, e entenda que quem olha para mim, olha para o Pai. Nós somos bem idênticos. E eu e você, meu irmão, somos parecidos com o Pai também, viu? Em nome de Jesus. Nós somos parecidos com o nosso Pai, porque nós fomos gerados de novo por Ele. E aí no 11 ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, credes-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu. Jesus falou ou não falou que nós podemos fazer maiores obras do que ele fez? Você está lendo comigo aqui na Bíblia, queridos, no versículo 12, ele falou: vocês farão maiores obras que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. O que é que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo: eu vou para o meu Pai, mas envio um outro igualzinho a mim, que é o Espírito Santo, que ele está aqui, ó, agora, o Espírito Santo, igualzinho Jesus, ele está aqui, para executar as mesmas obras que ele usava Jesus para fazer, porque tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, ele fez na unção e no poder do Espírito Santo. Nós temos que executar as mesmas obras na unção e no poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí no 13 ele diz: e tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí no 15 ele dá uma condição. Ele não diz que ele faz, ele falou: eu farei. Ele colocou uma condicional: farei. Que condição é essa, pastor? Versículo 15 responde: se me amares e guardares os meus mandamentos. Pronto. Se eu estou guardando os mandamentos, se a palavra de Deus está no meu coração, eu estou amando Jesus. Então podemos dar ordem para o monte ser lançado no mar e não duvidar, e vai acontecer no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nunca se esqueça que o mais importante é a nossa salvação,
porque através da salvação vem a cura, vem a libertação e as demais coisas em nome de Jesus. Quando Jesus diz, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e as demais coisas ele acrescenta, ele está dizendo, busca a mim em primeiro lugar, coloque a tua salvação em primeiro lugar, e as demais coisas ele vai nos acrescentar dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu